galerinha da Escola José Augusto Ribeiro. Estou aqui mais uma vez para explicar mais um roteirinho para vocês. Espero que todos vocês tenham entregado o roteiro 1 do segundo bimestre com as atividades. E agora eu estou aqui para explicar o roteiro 2 que vocês receberam dias 7 e 9 de julho. Esse roteiro vai trazer 3 atividades com temas bastante interessantes. Eu sou a professora Juliana e estou aqui então para explicar o roteiro de atividades do segundo bimestre, a parte 2. Olha só, a atividade 1 começa falando sobre os povos indígenas no Brasil. Vocês se lembram que no roteiro anterior nós falamos dos Incas, dos Maias e dos Astecas, que também eram povos que já estavam aqui no continente americano antes da chegada dos europeus. E lembra que eu falei para vocês que a gente ia estudar os Incas, os Maias e os Astecas, e nesse novo roteiro a gente ia estudar sobre os povos indígenas do nosso país, do Brasil. E é isso que essa atividade vai contemplar agora. Vocês vão ver aqui que nós vamos ter um texto e depois um mapa. Os dois abordam o mesmo assunto, os povos que estavam aqui no Brasil antes da chegada dos europeus. Mas como que esses povos foram organizados, professor? Era só um pouquinho de gente ali? Não, de jeito nenhum. Eram vários povos com vários costumes diferentes. E aí eles foram classificados segundo o idioma que eles falavam, segundo a língua que cada grupo falava. Assim, eles foram agrupados em vários grupos diferenciados. E aí nós temos os Tupi, os Macro-G, os Caribe, os Aruaque. E esses 4 grupos vão aparecer aqui no texto. E sobre eles vão estar as informações sobre tribos, localização, onde eles moravam, o contato com os portugueses, quando aconteceu, e a forma de sobrevivência. Vocês vão ver que essas informações aqui vão estar para os 4 grupos. Por exemplo, vamos ler juntos o primeiro grupo e depois vocês vão ver os próximos. Os Tupi. Quais tribos pertenciam ao grupo Tupi? Tamoio, Guarani, Tupiniquim e Tabajara. Localização. Eles se encontravam no litoral do Brasil, nas cidades próximas ao mar. Quando foi o contato deles com os portugueses? No século XVI. E a forma de sobrevivência? Caça, pesca e coleta de frutos. Depois dos Tupi, vem aqui os Macro-G, e aí vocês vão ler as informações sobre o grupo Macro-G. O terceiro grupo, Caribe, também tem as mesmas informações, quais eram as tribos, a localização, o contato com os europeus, quando foi, e a forma de sobrevivência. Por último, os Aruaque, quais as tribos que pertenciam ao grupo Aruaque, a localização, onde eles viviam, o contato com os europeus, quando aconteceu, e a forma de sobrevivência. Ok? Aí nós vamos para o mapa. No mapa, nós temos lá os povos espalhados pelo mapa do Brasil. E aqui embaixo, tá vendo esse índiozinho aqui com cocar na cabeça? Do ladinho dele tem uma informação muito importante que vai servir como base para vocês responderem a questão G. E aí, pessoal, mostra quantos indígenas existiam no Brasil antes da chegada dos portugueses e quantos existem aproximadamente hoje em dia. Reduziu esse número, a gente sabe disso, né? E aí vocês vão registrar para mim esses números. Quantos existiam antes e quantos existem em média atualmente. Questão A. Qual é o assunto tratado no texto? Sobre o que o texto fala? Quais eram as tribos pertencentes ao grupo Tupi? Então, relacionado ao grupo Tupi, eu pergunto, quais eram as tribos que pertenciam? Depois, sobre o grupo Macro-G, eu quero saber onde esse grupo se localizava. Sobre os Caribe, eu quero saber qual era a forma de sobrevivência. Quais as atividades que eles faziam para sobreviver. E os Aruaque, qual era a principal atividade? Porque os Aruaque, eles tinham uma atividade que era principal, que era a base da sobrevivência deles. Que atividade era essa? Qual é o título do mapa? Geralmente, onde fica o título? Gente, vocês sabem. E aí vocês vão escrever nessa questão, então, qual é o título? Qual é o nome desse mapa? E a G, como eu já adiantei lá no começo da explicação do mapa para vocês, segundo informações presentes no mapa, quantos indígenas habitavam o nosso país antes da chegada dos portugueses? E hoje, qual é aproximadamente o número desses indígenas? Ok?
Aqui a gente encerra a atividade 1 e vamos para a 2, que vai falar sobre Grécia Antiga. Professora, por que nós vamos falar sobre Grécia Antiga? Tão distante da gente temporalmente. Tantos séculos se passaram. Porque a Grécia, gente, deixou para nós heranças extraordinárias. Entre essas heranças nós temos a democracia, o teatro e as Olimpíadas. Democracia é a forma de governo, é a forma política que nós vivemos. Por exemplo, quem elege o presidente do Brasil? Quem elege o prefeito da cidade? Quem elege o vereador, que vai representar as nossas necessidades lá para os políticos? Somos nós. É o povo que elege os seus governantes. Isso é justo. Isso é o correto. Eu eleger aquele que vai me governar. Nem sempre aquele que eu votei vai ganhar a eleição. Porque aí o que acontece? Vence a vontade da maioria. Então, se a maioria vota num determinado candidato, é ele que vai vencer. E isso é justo. Mesmo que, por exemplo, quando vocês chegarem na idade de votar, vocês votem em um candidato e ele não ganha a eleição, vocês vão ficar tristes, claro. Porém, vocês vão ter que aceitar que a coisa foi feita de forma justa, porque ele foi eleito pela maioria. É como às vezes a gente faz na sala também. Vamos escolher um livro. Lá no começo do ano a gente escolheu o nosso livro de leitura inicial, em algumas salas. Vamos escolher o livro, coloca o nome dos livros na lousa. A sala toda vota. Aquele livro que recebeu o maior número de votos vai ser o livro que vai servir para nossas leituras iniciais. Isso é democracia, é o poder da maioria, é o poder do povo. E isso é muito legal. E isso é uma herança grega. Professora, mas lá na Grécia todo mundo já votava? Não, gente. Na Grécia tinha um conceito de cidadão diferente do nosso. Nem todo mundo era considerado cidadão, como acontece hoje. Mas isso a gente vai estudar também no terceiro bimestre. O que é ser cidadão hoje e o que era ser cidadão lá na Grécia Antiga. Outra coisa, o teatro. Gente, lá na nossa escola tem uma eletiva de teatro, que inclusive eu sou uma das professoras participantes. E o teatro é maravilhoso. Além da eletiva, tem professoras também que abordam o tema teatro nas suas aulas, e isso é muito legal. O teatro é uma herança grega. As Olimpíadas, que acontecem de 4 em 4 anos. Todo mundo já ouviu falar de Olimpíadas. São jogos que acontecem onde os atletas dos países se enfrentam, ganham medalhas, e o país é reconhecido, e o atleta é reconhecido. E as Olimpíadas, qual é o objetivo central? É a união entre os povos. Todos os continentes participam. É a união entre todos os povos. Seria um período de paz, e foi justamente com esse objetivo que as Olimpíadas nasceram lá na Grécia Antiga. Os gregos, eles acreditavam em diversos deuses, vários deuses. E o deus maior deles era Zeus. E eles estavam passando por um período bastante conturbado, com muita guerra, muita fome, muita miséria. E aí eles começaram a achar que os deuses, principalmente Zeus, estava zangado, furioso com os habitantes da Terra. E aí eles resolveram fazer algo para agradar a esse Deus, para acalmar esse Deus. E aí eles resolveram criar as Olimpíadas, que eram disputas, mas não eram guerras, eram disputas esportivas entre atletas das diferentes cidades, das polis que eles chamavam. Ah, professora, é igual é hoje? Não, por exemplo, hoje existem esportes que lá ainda não existiam. Existem esportes que tinham lá que eram considerados esportes que hoje não existem mais. Mas foi lá que nasceu essa ideia de vamos nos enfrentar, mas através do esporte. E isso é uma herança grega. Olha como é importante o esporte lá na escola, né, nas aulas de educação física, como é importante para a saúde, para o espírito, como é importante para um bom desenvolvimento, né? E lá na Grécia, então essas são as heranças, olha só, Olimpíadas, teatro, democracia. E lá na Grécia, gente, era assim, não existia essa ideia, por exemplo, de um país enorme, Brasil. Existiam várias polis, várias cidades, e cada cidade tinha suas regras próprias, as suas leis próprias. Então existiam várias cidades-estados, entre essas cidades-estados tinham Atenas, Esparta, eram as mais importantes. E dentro dessas cidades existiam as atividades econômicas. E aqui no texto tá quais eram as principais atividades econômicas das polis. Aí tem também a descrição dos lugares, da ágora, o que acontecia na ágora, o que era a Acrópole, para que servia a Acrópole,
Mais uma coisa que era importante também, a questão da religião. A religião dos gregos era como a nossa? Não. Os gregos, eles eram a nossa, eu digo assim, num aspecto mais generalizado da sociedade brasileira, porque nós vivemos numa sociedade bastante acostumadas com religiões monoteístas. Mas existem, até hoje, religiões politeístas, né? Em vários lugares do mundo, as pessoas acreditam em vários deuses. Muitos não acreditam em Deus nenhum, são ateus. E lá na Grécia, a religião deles era uma religião que tinha crença em vários deuses. Cada polis tinha o seu deus mais importante, e eles tinham o deus dos mares, que era Poseidon, o deus dos deuses, que era Zeus, o deus das profundezas, que era Hades. Eles tinham vários deuses, tinham semideuses, que era... esse ano ainda não deu tempo de eu trabalhar, mas geralmente eu trabalho com o filme Percy Jackson e o Ladrão de Raios, Percy Jackson e o Mar de Monstros, que mostra essa dinâmica dos vários deuses que haviam na Grécia Antiga. E é um tema que geralmente os alunos gostam bastante, e é bastante interessante mesmo. Então, a questão da religiosidade dos gregos também é muito interessante. Como eles organizavam as suas polis, as suas cidades-estado, mas assim, esse tempo que a gente tem aqui, esse espaço, é curto para tanta informação sobre a Grécia Antiga. Então, eu priorizei algumas, coloquei aqui para vocês, e aí vem as perguntinhas. Quais foram as heranças deixadas pela Grécia? Polis significava cidade-estado na Grécia Antiga, com governos diferentes, mas tinham em comum a língua, o idioma que eles falavam e a religião, a questão da religiosidade politeísta, que é a crença em vários deuses. Sobre esses locais, responda. Quais eram as principais atividades econômicas? O que era a ágora? Não é agora, tá, gente? É ágora. Para o que eram utilizados os templos e o que era a Acrópole. Lembrando sempre, pessoal, que no momento da gente estudar essa questão, em especial da religiosidade dos gregos, é muito importante que a gente estude despido de qualquer tipo de preconceito. Por quê? Não existem religiões melhores, não existem religiões piores. Existe muitas vezes a sua religião, a minha religião e a religião do outro. São religiões diferentes. E existem até aqueles que não possuem religião. E todos devem ser respeitados. Por quê? Porque todos são livres, né, meu povo? E todos, a religião do outro não é melhor e nem pior que a minha. Ela só é diferente. E assim como todos gostam de ser respeitados nos seus gostos, nos seus valores, a gente também precisa respeitar todo mundo. E que a gente estude a religião dos gregos e de todos os outros povos que nós vamos estudar ao longo da trajetória escolar, despidos de preconceito, desarmados, porque aí o mundo vai ser bem melhor. E aí nós vamos para a atividade 3, que é sobre a Roma Antiga. Roma é muito interessante também, gente. Existem duas explicações sobre a origem de Roma. Uma é a lendária e a outra é a baseada em pesquisas arqueológicas. A origem lendária tem um resuminho aqui, que é a lenda dos irmãos Rômulo e Remo. É muito bonitinha essa lenda. Talvez eu faça até um videozinho com uma leitura contando toda a história da lenda de Rômulo e Remo para vocês. E se vocês ficarem curiosos também, tiverem possibilidade, pesquisem na internet. Tem vídeos contando a historinha, tem textos, é muito legal. Origem de Roma com base em pesquisas arqueológicas, que é aquela que os arqueólogos foram lá, encontraram materiais, fontes de pesquisas, registraram, fizeram vários estudos para saber detalhes sobre a cultura, sobre a língua, sobre a organização política de Roma. As heranças que a Roma Antiga nos deixou. A língua portuguesa, a nossa língua, que é a coisa mais importante, gente, tem origem lá na Roma Antiga, no latim. E o direito. Todas as vezes que a gente precisa da justiça, das leis, quando um casal vai se separar ou quando um casal vai casar, quando vai tirar um documento, quando precisa ir na justiça para exigir uma pensão alimentícia, quando compramos um objeto e somos prejudicados pela loja, a gente procura justiça, a lei nos ampara. Toda essa ideia de que deve existir um conjunto de leis para organizar uma sociedade também nasceu em Roma. Muito do que a gente sabe no direito, muito do que os advogados estudam, tiveram origem em Roma. Tanto que as pessoas que fazem a faculdade de Direito para se tornarem advogados estudam bastante coisas relacionadas à Roma Antiga.
E aí tem mais essa fonte aqui, que é uma imagem, que fala sobre a sociedade em Roma. Será que lá tinha diferenças sociais como tem na nossa? Ricos, pobres, os mais explorados, os exploradores? Sempre existiu, gente. Essa questão da luta de classes é uma questão que vem desde os primórdios da humanidade. E lá na Roma Antiga não era muito diferente. Nós tínhamos uma sociedade extremamente desigual, extremamente injusta. Nós tínhamos os patrícios, e aí vocês vão ver quem eram os patrícios, os plebeus, os clientes e os escravos. Mesmo sem ler, já dá para a gente imaginar quem eram os mais explorados, né? E quem será que eram os mais ricos? Aí vocês vão ler cada um desses trechinhos e vão responder essas questões aqui. Segundo a lenda, como se originou Roma? Vocês podem basicamente colocar qual é o nome dessa lenda, é a lenda sobre quem? Segundo as pesquisas arqueológicas, como Roma teve origem? Então, nessas duas primeiras perguntas vocês viram lá no texto que tem uma origem baseada em lenda para Roma e uma origem baseada em fatos, em pesquisas arqueológicas. Na primeira, vocês vão explicar da lenda. Na segunda, sobre as pesquisas arqueológicas. Descreva, segundo as imagens, que são essas aqui, quais eram as classes sociais na Roma Antiga. Quais eram as classes sociais? Quem eram os mais ricos? Quem eram ali a classe intermediária? Quem eram os mais explorados? Aqueles que levavam a sociedade nas costas. E quais foram as heranças da Roma Antiga deixadas para a nossa sociedade? Ufa, Lelê! Chegou aqui, parabéns, você terminou todas as atividades. Espero que você consiga fazer da melhor forma possível. E sabendo que tem esse vídeo, tem o roteiro aí que está tudo explicadinho também, e tem meu WhatsApp. Qualquer coisa me pede socorro, manda mensagem, liga. Se não conseguir mandar no horário do plantão, manda depois aquele mesmo esquema que eu já falei no outro roteiro para vocês. O importante é que todos façam. Nós estamos aqui para ajudá-los da melhor forma possível, tá? Saudades, um beijão e olha, eu fico imaginando tudo que dava para a gente ver junto sobre esses temas nas aulas presenciais. Mas aqui fica um recorte e depois a gente vai pegar firme e vamos fazer um intensivão e vamos ter mais um monte de informação legal sobre esses temas, tá bom? Vou ficando por aqui. Tchau, beijão e bons estudos para vocês.